Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de hoje. O nosso tema da aula é sobre a Revolução Industrial, mas antes de falarmos sobre a Revolução Industrial, nós temos que entender um pouquinho sobre a industrialização e os processos industriais. Muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultado de processos industriais, desde os produtos simples até os mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial. Com a invenção das máquinas, ficou bem mais fácil e muito mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem como também o meio ambiente. Mas aí vocês me perguntam, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Nasceu na Inglaterra, na metade do século XVIII, e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Então, aqui tem um quadro mostrando as fases, da transição do artesanato para a maquinofatura. Primeiro artesanato, depois manufatura, até chegar à maquinofatura. O artesanato tinha pouca divisão do trabalho sem uso de máquinas. A manufatura vai começar com a divisão do trabalho, aí a formação da linha de produção e o uso de ferramentas individuais. Já a maquinofatura, vamos ter aí a divisão do trabalho por fase do trabalho e o uso da máquina a vapor. As principais características da Revolução Industrial são surgimento das fábricas, produção em série, trabalho assalariado. Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes, a classe dos empresários e a outra classe dos operários. Os empresários são aqueles conhecidos como capitalistas, ou seja, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. Já os operários são conhecidos nesse cenário como os proletários, ou seja, os trabalhadores assalariados. Eles possuem apenas sua força de trabalho e a vendem aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário. A Inglaterra, ela saiu aí na frente nesse processo de revolução industrial. E para a gente entender um pouquinho, quais são os fatores que colaboraram para que a Inglaterra fosse a pioneira no processo industrial no século XVIII? Primeiro fator, a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral, que era a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo. O segundo fator, os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, que também era a principal matéria-prima utilizada nesse período. O terceiro fator, a mão de obra disponível em abundância, que desde a lei dos cercamentos de terra também favoreceu a Inglaterra. E vale ainda ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas no século XVIII. O quarto fator, a burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. E o quinto e último fator, o mercado consumidor inglês favoreceu a esse pioneirismo porque contribuiu fielmente. As máquinas industriais. O primeiro ramo industrial a utilizar máquinas foi a área da fiação e tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato, vinha dos Estados Unidos e também do Oriente. A máquina de fiar hidráulica, que em inglês significa spinning jenny, foi um dos principais desenvolvimentos na industrialização do tecido durante a Revolução Industrial inicial. Foi inventada em 1764 pelo carpinteiro James Hargreaves, na Inglaterra, e o dispositivo reduziu a quantidade de trabalho necessário para produzir tecido, tornou um trabalhador capaz de trabalhar com 8 ou mais carretéis ao mesmo tempo. Assim, gente, essa máquina ofereceu grande atração ao empresariado inglês e, com isso, aumentava também o seu capital. Quanto ao desenvolvimento tecnológico, nós vamos ter aí transportes e máquinas, substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregados, queda nos preços das mercadorias, o que veio acelerar aí o ritmo de produção. Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, havia uma grande aceitação desse produto nas colônias, não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial,
Os capitalistas desse período estimulavam financeiramente os inventores para que superassem a forma antiga de tecer e fiar, e foi justamente nesse cenário que um carpinteiro de nome James Hargreaves inventou a spinning jenny. A locomotiva foi um dos avanços mais significativos nos meios de transporte, e os teares eles revolucionaram o modo de produzir. E as invenções continuaram. Richard Aitken, ele inventou a waterframe, uma máquina hidráulica de fiar mais rápida do que a Jenny. Então, o que a gente observa é que, à medida que o tempo passa, as máquinas elas vão cada vez se evoluindo, né? Elas vão modificando, sempre facilitando a vida do trabalhador e a produção aí para o grande empresário. James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, que foi um dos inventos mais importantes. Todavia, as invenções não pararam por aí. Em 1779, Samuel Crompton criou uma máquina que fabricava fios resistentes e finos para fazer tecidos mais leves. Em 1807, foi inventado o barco a vapor e em 1814 a locomotiva. Essas invenções impulsionaram profundamente a industrialização. As máquinas durante a Revolução Industrial. Nos dias de hoje, as máquinas são controladas por computadores porque elas são complicadas, enquanto que no período da Revolução Industrial, as máquinas eram mais simples, sendo compostas por 3 partes: o motor, a transmissão, que regulava o motor, e as ferramentas. Durante a Revolução Industrial, ocorreu a divisão do trabalho. Isso fazia com que cada operário executasse ali uma tarefa específica. Quanto ao cotidiano dos operários e a vida nas cidades. Em Londres, houve um aumento da população que chegou a triplicar devido às fábricas e, consequentemente, do número de operários. Vale ressaltar que em 1831 e 1844, a população de Londres chegou a 130 mil pessoas. Mas aí, quando a gente fala sobre as condições de trabalho dos operários nas fábricas, sinceramente, não eram fáceis. A jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, com 2 pausas controladas rigorosamente. Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças, e até mesmo as crianças a partir de 6 anos eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errasse aí a forma de executar uma tarefa. Já as mulheres e crianças, elas recebiam bem menos da metade do salário de um homem. Por isso, era a mão de obra preferida dos patrões. Então, aqui nós vimos que o ambiente, né, no ambiente das fábricas, era um ambiente sujo, escuro, não tinha ventilação adequada, havia falta de refeitórios e banheiros, e o ar era quase irrespirável, sobretudo nas tecelagens por causa dos fiapos de lã, né? Eles tinham até problemas respiratórios. E também não havia preocupação com a segurança. Nesse período também tinha a falta de leis trabalhistas e a precariedade do trabalho. Então, não havia nenhuma lei de proteção aos trabalhadores, não existiam leis trabalhistas, os trabalhadores não tinham direitos sociais como descanso remunerado, férias, aposentadoria, licença maternidade e paternidade, licença para tratamento de saúde, também não havia o seguro-desemprego, o 13º salário, o seguro contra acidentes, e os trabalhadores não tinham direito de greve, além de também eles não podiam, né? Eles não havia pagamento de hora extra, eles trabalhavam mais do que a quantidade de horas necessárias, mas eles não tinham aí o pagamento dessa hora extra adicional e também o fundo de garantia por tempo de serviço. O seguro-desemprego, 13º salário, seguro de acidente e FGTS foram conquistas construídas historicamente através da luta dos trabalhadores e também dos movimentos sociais pela melhoria das condições de trabalho. Essas lutas, elas construíram as pontes que levaram à criação de leis e políticas públicas que atendessem às reivindicações e lutas dos trabalhadores. Então, aqui a gente vai observar, né, que os baixos salários e o trabalho infantil era algo muito notado, né? Quanto ao excesso de trabalho e baixa remuneração por causa da grande concorrência entre as empresas,
e, consequentemente, a necessidade de reduzir os custos da produção, os salários eram muito baixos e as jornadas de trabalho eram muito longas. Crianças, homens, mulheres trabalhavam de 14 a 18 horas por dia, parando apenas para fazer as refeições, e nesse período eles eram monitorados. Já quanto ao trabalho infantil, mulheres e crianças eram as mãos de obra preferida dos empregadores das fábricas, porque eles recebiam apenas um terço do salário do homem adulto. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o ludismo. O ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811, que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. Essas reclamações elas se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas, que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Então, uma jornalista da época, afirmou que os ludistas, eles eram aqueles que comandavam a quebradeira de máquinas baseada na história de Ned Ludd, um personagem cuja existência é bem controversa. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Surgiu também o movimento cartista. O cartismo foi um movimento organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Destaca-se ainda a formação de associações denominadas trade unions, que evoluíram lentamente e em suas reivindicações, originando aí os primeiros sindicatos modernos. Os movimentos operários e o governo inglês, com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para repreensão às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando aí as autoridades. Quanto ao movimento operário, os operários eles se uniram em luta contra as péssimas condições a que eram submetidos nas fábricas, com o objetivo de ampliar sua participação política. Em 1838, eles redigem a Carta do Povo, que foi um documento em que exigiam o voto secreto e universal e a participação de representantes da classe trabalhadora no movimento. As leis trabalhistas do final do século XIX. Os países industrializados eles foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhadores, promulgando leis, que tinham como garantia redução da jornada de trabalho de 10, 9 ou 8 horas, regulamentação do trabalho da mulher e do menor, proibição do trabalho para menores de 14 anos, instituição do salário mínimo, instituição do descanso semanal, direito a férias, aposentadoria, direito de greve e também a própria legalização dos sindicatos. Agora, então, vamos para a atividade. A primeira questão, um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi... Aí você vai marcar apenas uma alternativa correta. Letra A. Foi a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Letra B. A concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico. Letra C. A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. Ou letra D, o movimento ludista na Inglaterra, com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao incentivar a invenção de novas máquinas. A segunda questão. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela letra A, implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. Letra B, realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Letra C, mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. Ou letra D, facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. A terceira questão, sobre a Revolução Industrial, aqui eu coloquei 3 alternativas e você vai estar analisando aí. Primeira alternativa, ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis. Segundo, ocorreu principalmente na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, e mais tarde em alguns países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, a segunda Revolução Industrial.
Terceiro, trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países com o objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais. Então, aí você vai assinalar a alternativa mais adequada. Letra A, se a alternativa 1 e 2 estão corretas. B, 3 e 2 estão incorretas. Letra C, todas estão incorretas. Ou letra D, todas estão corretas. A quarta questão, vocês vão fazer um comparativo entre as condições de trabalho no período da primeira Revolução Industrial e os dias de hoje. E aí vocês então vão responder. Letra A. Como eram as condições de trabalho dos operários na fábrica naquele período e como são hoje? Letra B. A tecnologia empregada naquela época e a tecnologia de hoje são as mesmas? Letra C. Quanto aos direitos trabalhistas, o que mudou? E finalizando a quinta e última questão, vocês vão descrever aí o que foi o ludismo. Então é isso aí, pessoal. Boa sorte e até mais.